Lei Delegada nº 89, de 18 de maio de 2007. Dispõe sobre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, definindo suas finalidades, competências e estrutura organizacional, fixando o seu quadro de cargos comissionados e estabelecendo outras providências. Essa legislação está dividida em 6 capítulos. Sumário. Capítulo 1 das finalidades e das competências. Capítulo 2 da estrutura organizacional. Capítulo 3 das competências das unidades. Capítulo 4 das competências dos dirigentes. Capítulo 5 dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Capítulo 6 das disposições finais. Capítulo 1 das finalidades e das competências. Artigo 1º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, Força Pública Estadual, considerada Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, é instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com o Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, R200, e a Lei nº 2.652, de 25 de junho de 2001, com as alterações da Lei nº 2.829, de 3 de outubro de 2003. Artigo 2º. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, órgão componente da administração direta do Poder Executivo, integrando o Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas, com subordinação ao Governador do Estado e vinculação, para fins operacionais, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SSP, tem como finalidades: Inciso 1. Atuação na defesa civil estadual e nas funções de proteção da incolumidade e do socorro das pessoas em caso de infortúnio ou de calamidade. Inciso 2. Exercício das atividades de polícia administrativa para a prevenção e combate a incêndio, bem como para o controle de edificações e seus projetos, visando a observância de requisitos técnicos contra incêndio e outros riscos. Inciso 3. Proteção, busca e salvamento de pessoas e bens. Inciso 4. Atuação no socorro médico de emergência pré-hospitalar. Inciso 5. Proteção e salvamento aquáticos. Artigo 3º. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas em normas legais e regulamentares, os membros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, no exercício de suas funções, têm o poder de polícia administrativa e polícia judiciária no âmbito militar, especialmente. Inciso 1. Na atuação preventiva de segurança contra incêndio e pânico, com vistas à proteção de pessoas, de bens públicos e privados, incluindo a proteção de locais, o transporte, o manuseio e operação de produtos perigosos. Inciso 2. Na promoção e no desenvolvimento de pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional e ações educativas de prevenção de incêndio, socorro de urgência, pânico coletivo e proteção ao meio ambiente, bem como ações de proteção e promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias e liberdades do cidadão. Inciso 3. Na manutenção de intercâmbio sobre os assuntos de interesse de suas atribuições com órgãos congêneres de outras unidades da Federação. Inciso 5. No atendimento à convocação do Governo Federal, nas seguintes situações. Letra A. No caso de guerra externa ou na prevenção à grave perturbação da ordem pública, subordinando-se ao Comando Militar da área para emprego em suas atribuições específicas de bombeiro militar, devidamente autorizado pelo Governador do Estado do Amazonas. Letra B. Em caso de emprego fora do território do Estado, compondo a Força Nacional de Segurança Pública, ou para atuar em atividades de bombeiro militar, subordinando-se ao Ministério da Justiça. Inciso 5. Na fiscalização. Letra A. De empresas especializadas em produção e comercialização de produtos destinados à prevenção de desastres e sinistros, e à segurança contra incêndio e pânico em edificações, particularmente quanto à recarga de extintores de incêndio. Letra B.
no armazenamento, estocagem e transporte de cargas e produtos perigosos no estado do Amazonas, bem como nas atividades que representem riscos potenciais, desastres e sinistros. Letra C. Nas instalações e medidas de segurança contra incêndio e pânico das edificações residenciais multifamiliares, comerciais, industriais e de serviços em geral, inclusive nos conjuntos residenciais, condomínios fechados e loteamentos urbanizados, quando da construção, reforma, ampliação e mudança de ocupação. Letra D. Nas instalações e medidas de segurança contra incêndio dos veículos autômatos. Letra I. Nas instalações e medidas de segurança contra incêndio e acidentes em estruturas temporárias. Inciso 6. Na realização das seguintes perícias técnicas. Letra A. Preventiva, quanto ao perigo potencial de incêndios e acidentes em edificações e estruturas temporárias. Letra B. Nos locais de sinistros. Inciso 7. A execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinadas pelo chefe do Poder Executivo. Capítulo 2. Da estrutura organizacional. Artigo 4º. Dirigido pelo Comandante-Geral, com o auxílio do Subcomandante-Geral e do Chefe do Estado-Maior-Geral, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, tem a seguinte estrutura organizacional. Inciso 1. Órgãos de direção geral. Letra A. Comando geral. Letra B. Subcomando geral. Letra C. Estado-Maior geral. Item 1. Primeira seção, BM1. Item 2. Segunda seção, BM2. Item 3. Terceira seção, BM3. Item 4. Quarta seção, BM4. Item 5. Quinta seção, BM5. Item 6. Sexta seção, BM6. Letra D. Subcomando Geral da Defesa Civil. Letra I. Subcomando de Pronto Atendimento e Resgate. Inciso 2. Órgãos de Assistência e Assessoramento. Letra A. Gabinete. Letra B. Ajudância Geral. Letra C. Assessoria Institucional. Letra D. Conselho do Mérito Bombeiro Militar. Letra I. Comissão de Promoção de Oficiais. Letra F. Comissão de Promoção de Praças. Letra G. Comissões temporárias. Inciso 3. Órgãos de direção setorial. Letra A. Diretoria de Recursos Humanos. Letra B. Diretoria de Finanças. Letra C. Diretoria de Logística. Letra D. Diretoria de Saúde. Letra I. Diretoria de Serviços Técnicos. Inciso 4. Órgãos de execução. Letra A. Comando de Bombeiros da Capital. Item 1. Centro de Operações Bombeiro Militar. Item 2. Batalhão de Bombeiros Especial. Item 3. Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente. Item 4. Primeiro Batalhão de Incêndio, primeiro BI. Item 5. Segundo Batalhão de Incêndio, segundo BI. Letra B. Comando de Bombeiros do Interior. Item 1. Primeira Companhia Independente de Bombeiro Militar, Itacoatiara, primeira SIBUM. Item 2. Segunda Companhia Independente de Bombeiro Militar, Manacapuru, segunda SIBUM. Item 3. Terceira Companhia Independente de Bombeiro Militar, Parintins, terceira SIBUM. Item 4. Primeiro Pelotão Independente de Bombeiro Militar, Tefé, primeiro PIBUM. Item 5. Segundo Pelotão Independente de Bombeiro Militar, Tabatinga, segundo PIBUM. Parágrafo 1º. Os cargos de Comandante-Geral, de Subcomandante-Geral e de Chefe do Estado-Maior-Geral do CBM-AM, são privativos de oficial da ativa do quadro de oficiais bombeiros militares no posto de coronel. Parágrafo 2º. O Conselho do Mérito Bombeiro Militar e as Comissão de Promoções de Oficiais e de Praças, CPP, têm suas composições,
competências e formas de funcionamentos disciplinadas em atos específicos, conforme o disposto na legislação aplicável. Parágrafo 3º. As comissões de promoções de oficiais e de praças, CPP, serão presididas, respectivamente, pelo comandante e subcomandante-geral. Capítulo 3. Das competências das unidades. Artigo 5º. As unidades integrantes da estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, têm as seguintes competências, sem prejuízo de outras ações e atividades previstas no seu regimento interno. Inciso 1. Comando Geral. Planejamento, organização, coordenação, controle e comando das atividades em geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, com vistas ao emprego do efetivo militar e civil e ao suprimento das necessidades de pessoal e de material da corporação no cumprimento de sua missão constitucional. Inciso 2. Subcomando Geral. Coordenação, controle e fiscalização das atividades administrativas e operacionais dos órgãos de execução, de apoio operacional e de apoio administrativo, controle da disciplina da instituição. Inciso 3. Estado-Maior Geral. Planejamento, coordenação, fiscalização, controle e avaliação das ações administrativas a cargo dos órgãos de atividade meio bem como a elaboração do plano estratégico, das diretrizes e ordens do comando. Inciso 4. Primeira Seção, BM1. Encarregado de assuntos relativos a pessoal e legislação. Inciso 5. Segunda Seção, BM2. Encarregado dos assuntos relativos à inteligência. Inciso 6. Terceira Seção, BM3. Encarregado dos assuntos relativos à instrução, ensino, operações e cerimonial militar. Inciso 7. Quarta Seção, BM4. Encarregado de assuntos relativos à logística e patrimônio. Inciso 8. Quinta Seção, BM5. Encarregado de assuntos relativos à comunicação social e assuntos civis. Inciso 9. Sexta Seção, BM6. Encarregado dos assuntos relativos ao planejamento estratégico, gestão de qualidade, estatística, informática, programação orçamentária e auditoria financeira e contábil. Inciso 10. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Planejamento, organização, fiscalização, controle e execução das atividades de defesa civil. Inciso 11. Gabinete. Programação, coordenação, supervisão e execução das atividades de representação política, administrativa e social do Comandante-Geral e do Subcomandante-Geral. Inciso 12. Ajudância Geral. Execução das atividades de secretaria, inclusive correspondência, correios, protocolo geral, arquivo geral e confecção do boletim ostensivo geral da corporação, serviço de embarque e desembarque da corporação, apoio de pessoal auxiliar, militar e civil, aos órgãos do Comando Geral, serviços gerais, segurança física do quartel do Comando Geral, administração financeira, contabilidade, almoxarifado, exercício do controle e do emprego da banda de música e da companhia do Comando Geral, além do aprovisionamento do Comando Geral e elaboração do histórico do CBM-AM. Inciso 13. Assessoria institucional. Assessoramento aos gestores principais da instituição em matéria jurídica, por meio de orientação ou mediante emissão de pareceres ou elaboração de outros documentos, em processos ou procedimentos pertinentes às finalidades e competências do CBM-AM, com vistas ao controle prévio da conformidade à lei dos atos a serem por eles praticados. Inciso 14. Diretoria de Recursos Humanos. Supervisão, coordenação e execução das atividades pertinentes a pessoal, capacitação técnica, assistência psicológica, social, prevenção de acidentes no trabalho, em consonância com as diretrizes emanadas dos respectivos órgãos centrais do Poder Executivo. Inciso 15. Diretoria de Finanças. Supervisão, coordenação e execução das atividades pertinentes a orçamento,
contabilidade e finanças, em consonância com as diretrizes emanadas dos respectivos órgãos centrais do Poder Executivo. Inciso 16. Diretoria de Logística. Planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades de suprimento geral, manutenção do material e obras. Inciso 17. Diretoria de Saúde. Execução, coordenação, fiscalização e controle das atividades de saúde da corporação. Inciso 18. Diretoria de Serviços Técnicos. Estudo, análise, planejamento e fiscalização das atividades atinentes à prevenção e segurança contra incêndios e pânico, além da realização de testes, exames de plantas, perícias de incêndio e explosão, realização de vistorias, emissão de pareceres e supervisão da instalação de hidrantes na rede pública, em conformidade com a legislação estadual. Inciso 19. Comando de Bombeiros da Capital. Execução das atividades de planejamento estratégico, coordenação e fiscalização do emprego das unidades da capital, quanto à execução de atividades de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento de socorros de emergência e defesa civil, além de outras atividades previstas em lei. Inciso 20. Centro de Operações Bombeiro Militar. Controle, coordenação, serviços de comunicações, estatísticas e ações operacionais. Inciso 21. Batalhão de Bombeiros Especial. Coordenação, fiscalização, controle e execução de atividades administrativas e operacionais de salvamento, busca, resgate e emergências médicas. Inciso 22. Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente. Prevenção e combate a incêndio florestal e queimadas e socorro ao meio ambiente, em conformidade com a lei. Inciso 23. Primeiro Batalhão de Incêndio, primeiro BI. Prevenção e combate a incêndio urbano. Inciso 24. Segundo Batalhão de Incêndio, segundo BI. Prevenção e combate a incêndio urbano. Inciso 25. Comando de Bombeiros do Interior. Execução das atividades de planejamento estratégico, coordenação e fiscalização do emprego das unidades do interior do Estado quanto à execução de atividades de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento de socorros de emergência e defesa civil, além de outras atividades previstas em lei. Inciso 26. Companhias independentes de bombeiro militar, pelotões independentes de bombeiro militar e destacamentos independentes de bombeiro militar. Execução de atividades de prevenção, combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento de socorros de emergência e defesa civil, além de outras atividades previstas em lei. Parágrafo único. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil será dirigida pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, na função de coordenador estadual, e terá sua composição e competência disciplinada por ato específico, na forma da lei. Capítulo 4. Das competências dos dirigentes. Artigo 6º. As competências do comandante-geral e do subcomandante-geral são as estabelecidas nos artigos 16 a 18 da Lei Delegada nº 67, desta data. Artigo 7º. São competências do chefe do Estado-Maior-Geral. Inciso 1. Substituir automaticamente o subcomandante-geral, em seus impedimentos e afastamentos legais. Inciso 2. Auxiliar diretamente o subcomandante-geral no desempenho de suas atribuições, através da supervisão geral das atividades da corporação e da coordenação e controle das ações das seções do Estado-Maior e dos órgãos de direção setorial. Inciso 3. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas ou delegadas pelo comandante-geral ou pelo subcomandante-geral. Parágrafo único. O substituto imediato do chefe do Estado-Maior-Geral é o coronel Cobum mais antigo em atividade e, em seu impedimento, o subsequente na escala hierárquica. Artigo 8º. Sem prejuízo do disposto no regimento interno da corporação, são atribuições comuns dos demais dirigentes das unidades que compõem a estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM, AM.
Inciso 1. Gerir as áreas operacionais sob sua responsabilidade. Inciso 2. Assegurar padrões satisfatórios de desempenho em suas áreas de atuação. Inciso 3. Zelar pelos bens e materiais sob sua guarda, garantindo adequada manutenção, conservação, modernidade e funcionamento. Inciso 4. Promover permanente avaliação dos servidores que lhes são subordinados, com vistas à constante melhoria dos serviços. Inciso 5. Propor medidas disciplinares, na forma da legislação específica. Inciso 6. Julgar os recursos contra atos de seus subordinados, quando couber. Inciso 7. Executar outras ações, em razão da natureza da unidade sob sua direção, sob a orientação ou por determinação do comandante-geral, do subcomandante-geral ou do chefe do Estado-Maior-Geral. Capítulo 5. Dos cargos de provimento em comissão e das funções gratificadas. Artigo 9º. Os cargos de provimento em comissão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, são os especificados no anexo 1 desta lei, extintos os cargos constantes do anexo 1 da Lei Delegada nº 54, de 29 de julho de 2005. Parágrafo único. Os cargos a que se refere este artigo serão ocupados, preferencialmente, por militares e servidores do CBM-AM. Artigo 10. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, função gratificada, FG, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do anexo 2 desta lei, extintas as funções de confiança constantes do anexo 2 da Lei Delegada nº 54, de 29 de julho de 2005. Artigo 10. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas poderá atribuir, através de ato próprio, função gratificada, FG, nos percentuais de 65%, FG1, 60%, FG2, 55%, FG3, e 50%, FG4, calculado sobre a gratificação de tropa, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento ou direção, nos termos do anexo 2 desta lei, extintas as funções de confiança constantes do anexo 2 da Lei Delegada nº 54, de 29 de julho de 2005. Alterado pelo artigo 10 da Lei nº 3.280/2008. Parágrafo 1º. As designações para as funções gratificadas referidas no caput deste artigo recairão exclusivamente em oficiais, subtenentes e sargentos BM detentores do curso de aperfeiçoamento de sargentos, guardando, neste caso, obediência aos seguintes níveis hierárquicos. Inciso 1. Ajudante-geral, comandante do Comando de Bombeiros da Capital e comandante do Comando de Bombeiros do Interior, posto de Coronel BM. Inciso 2. Diretor setorial, chefe de seção do Estado-Maior-Geral, subcomandantes do Comando de Bombeiros da Capital e do Interior, comandantes de batalhões e chefe de gabinete do Comandante-Geral, posto de Tenente-Coronel BM. Inciso 3. Subdiretor setorial, subchefe do gabinete do Comandante-Geral, subcomandantes de batalhões, diretor do Centro de Suprimento e Manutenção, posto de Major BM. Inciso 4. Chefe do Centro de Assistência Social e Religiosa e comandante de Companhia Independente, posto de Capitão BM. Inciso 5. Comandante de Pelotão Independente, posto de Primeiro-Tenente BM. Inciso 6. Subchefe da Ajudância Geral e chefe do Controle Patrimonial de Diretoria de Logística, posto de Capitão, QOA, BM. Inciso 7. Tesoureiro, chefe da seção de embarque da Ajudância Geral e encarregado de pessoal da Diretoria de Recursos Humanos, posto de Primeiro-Tenente, QOA, BM. Inciso 8. Aprovisionador do CSM, chefe da seção de pessoal da Ajudância Geral, da Diretoria de Finanças, da Diretoria de Logística e da Diretoria de Serviços Técnicos, posto de Segundo-Tenente, QOA, BM. Inciso 9. Encarregado de material do Batalhão de Bombeiro Especial, do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente e da Ajudância Geral,
posto de subtenente QPBM. Inciso 10. Encarregado de pessoal do Batalhão de Bombeiro Especial e do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, posto de primeiro sargento QPBM, concurso de aperfeiçoamento de sargentos BM. Inciso 11. Auxiliar de seção de diretoria setorial e chefe de oficina de centro de apoio, posto de primeiro sargento QPBM, concurso de aperfeiçoamento de sargentos BM. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, as funções gratificadas enumeradas nos incisos 1 a 11 deste artigo poderão ser ocupadas por bombeiros militares de posto ou graduação inferior e até um nível hierárquico do previsto no parágrafo anterior. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 11. Ficam mantidas na estrutura organizacional do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM, pelo prazo de 90 dias, a Corregedoria Geral e a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa, em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei Delegada nº 62, de 4 de maio de 2007 e artigo 5º da Lei Delegada nº 64, de 4 de maio de 2007, respectivamente. Artigo 12. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, CBM-AM. Artigo 13. Revogadas a Lei Delegada nº 54, de 29 de julho de 2005, e as demais disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Término da legislação.